E hoje está muito isso. Fé, por exemplo. Fé é uma associação ao alcançar, ao conseguir, ao obter. E eu quero compartilhar hoje uma perspectiva de fé para essas pessoas que querem ter os seus lugares e terem a sua caminhada com o Senhor, usando a palavra que eu tenho usado nos últimos 3 domingos, ressignificada. É ter essa ressignificação da caminhada cristã em relação à fé. Gálatas capítulo 5, eu leio todo o capítulo e depois eu cito aqui as partes onde eu sublinho e destaco aqui na mensagem de hoje. Gálatas 5 diz assim: para a liberdade fez que Cristo nos libertou, permanecei, pois, livres, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, versículo 4, desligados de Cristo, caídos da graça. Não haveria tragédia maior. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que tem valor mesmo é a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, vocês estavam numa caminhada muito boa. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Isso que está acontecendo não é uma ação de Deus na vida de vocês. Verso 9, aconteceu uma coisa, um pouco de fermento. Foi isso que aconteceu e levedou toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara, até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis o desejo, a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, podem fazer isso abundantemente. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de uma glória que é vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Esta igreja estava dando um trabalhão para Paulo. Se você estiver ainda com a sua Bíblia aberta, quiser acompanhar, veja lá no capítulo 1. No capítulo 1, no versículo 6, veja só o que Paulo já fala para essa igreja. Vocês estão passando muito rápido. Capítulo 1, verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Essa igreja está começando a dar problema. E logo no primeiro capítulo, versículo 6, Paulo já adverte qual é o problema. A igreja está se desviando, está passando muito rápido. Nós estamos aqui falando aproximadamente de 20 anos depois da morte de Jesus.
Então, muitas pessoas que viram Jesus, contemplaram Jesus, são contemporâneos desta carta. Então, nós estamos falando de 20 a 30 anos, no máximo, depois da morte de Jesus aqui. Veja só, no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Olha só o que Paulo vai chamar os irmãos desta igreja. Paulo chama os irmãos dessa igreja de insensatos, de manipuláveis. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Jesus Cristo foi exposto para vocês como crucificado, e vocês se desviaram de tal forma que não existe um adjetivo mais adequado para vocês do que de insensatos. Capítulo 4, versículo 11. Receio de vós eu tenha trabalhado em vão. Eu perdi tempo com vocês. Eu tô com um pressentimento que isso não vai dar em nada. Então é isso que Paulo está falando no versículo 11 do capítulo 4. Eu acho que isso aqui não vai dar em nada não. Eu trabalhei em vão. Versículo 16. Parece que eu me tornei inimigo de vocês só por vos dizer a verdade. Versículo 16 do capítulo 4. Paulo faz uma pergunta. Me tornei inimigo de vocês só porque eu disse a verdade. Vocês não suportam a verdade. Versículo 19. Meus filhos, a Paulo assume o papel de pai, por quem de novo sofro as dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Verso 20. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos noutro tom de voz. Paulo está nervoso, porque eu me vejo perplexo a vosso respeito. A partir do capítulo 5, então perceba, até o capítulo 4, Paulo está falando muito de doutrina. O que é a vida cristã, o que significa Jesus, a sua cruz, a libertação que ele nos deu, a identidade que ele nos deu. A partir do versículo 5, é como se esse Paulo, que já está esgotado, já, sem paciência, ele vai dizer assim, gente, vamos sintetizar o negócio. Capítulo 5, capítulo 6. Na prática, quem é de Cristo? Na prática, vocês perderam o significado de Jesus. Então, deixa eu passar para vocês algumas ressignificações da vida de Jesus, que vocês se perderam no caminho. Vocês tiveram o privilégio de serem expostos por Cristo na cruz, e vocês agora estão optando por outras coisas. Deixa eu pensar aqui, irmãos, nesse texto e nesse contexto, para a gente jamais termos as nossas vidas desligadas de Jesus. E muito menos que sejamos pessoas que caímos da graça. Primeira coisa, eu queria falar sobre fé. E esta ideia de sermos pessoas que cremos. Mas existe um problema hoje no conceituação de fé. De conceituar fé. Já falamos aqui que fé não tem muito a ver com confiança. Fé tem a ver com conhecimento. Então a fé não é confiar, fé é conhecer. Mas hoje, falar de fé, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é ter certezas, é ter convicções, é ter confiança, e não conhecimento. Isso porque houve uma inversão. Os caminhos foram bagunçados, as convicções foram mexidas. E agora, a água turva, a gente não consegue ver a realidade cristalina do Evangelho. Então a fé hoje é mais para obter, para alcançar, para ter, e não para conhecer. A fé, ela nunca teve, assim, nas páginas bíblicas, essa ideia de que nós vamos crer para ter e para obter. Isso, se você for bem honesto na leitura da palavra, você nunca encontrará textos que vai dizer, eu criei, por isso eu tive. Mas você sempre vai perceber que eu criei, por isso morri. Eu criei, por isso dividi. Eu criei, por isso fui. E enfrentei. E tive que lidar. E venci. A fé é aquela vitória que vence o mundo e não que ganha o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a sua fé. Mas só que inverteu-se, a fé agora é para ganhar e não para vencer. Não é à toa que nos últimos tempos, Jesus falou em Mateus capítulo 24, 12 e 13, diz assim, Mateus 24, 12 e 13. E se por multiplicar a iniquidade,
O amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Bom, por que Jesus associa amor com fé? E se por multiplicar a iniquidade, o que é iniquidade? São relacionamentos desiguais. Não é equidade, é o contrário. É iniquidade, é o imperar da injustiça. Então é o seguinte, por que que no imperar da iniquidade, claro, pelo esfriamento do amor, a solução é perseverança? E a perseverança é a fé a despeito de qualquer situação. Por que que fé e amor estão interligados? 1 Timóteo 4:1, Paulo advertendo a Timóteo, diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Porque a fé, ela é exatamente a resposta desta relação que eu tenho com o outro. Não sei se isso vai ser algo novo para alguns de vocês. A minha intenção não é trazer algo novo. A minha intenção é trazer algo revelador. Eu convido você a voltar os seus olhos aqui para Gálatas 5 e ver comigo a última frase do versículo 6. Do 1 ao 5, Paulo está falando sobre conteúdos religiosos. Versículo 6, ele diz, porque em Cristo, esses movimentos religiosos, eles não têm significado algum. E nem a ausência deles, ter ou não ter, praticar ou não praticar, em Cristo, isso não tem sentido, isso não tem valor. O que que tem valor? A fé que atua pelo amor. Então, a fé, ela vai atuar. Eu creio para quê? Eu creio para amar. Viu como é simples? Então, eu não creio para obter. Eu creio para amar. A fé que o Senhor gerou em mim pelo seu Espírito, não é para tudo vai dar certo. A fé que o Senhor gerou pelo seu Espírito em mim, é para fazer tudo o que eu puder, para que as coisas deem certo para você. Porque quando eu creio alguma coisa que vai dar certo para mim, isso não é fé, isso é crença. Então eu tenho uma crença, e essa crença me faz entender, acreditar, que as coisas darão certo para mim. Mas quando nós estamos falando da fé cristã, ela é uma fé que se doa, ela não é uma fé que se adquire. Assim, ela não está na caminhada do adquirir. Fala a verdade, qual é a nossa maior dificuldade na caminhada cristã, se não são os relacionamentos? Muitos de nós não entendemos por que nós somos frustrados nas relações. A pergunta é, por que nós não seríamos frustrados nas relações? Nós ficamos decepcionados com aquilo que as pessoas fazem conosco. Sabe por quê? Não é pelo que elas fizeram, é por causa da expectativa que a gente criou em cima delas. E essa expectativa, ela tem uma certa arrogância, porque eu não mereço, ou eu não merecia ser contrariado. Então a pergunta é, quem avisou para você que você seria blindado de contrariações? A fé que não foi ensinada da forma correta. Porque para a gente é assim, eu vou crer que o meu marido vai mudar. O meu não, de vocês. Eu vou crer que o meu cônjuge vai mudar. Então eu tenho fé que o meu cônjuge vai mudar. Isso é fé ou é crença? Eu não disse que era crença, estou perguntando, se é fé ou é crença. Eu creio que o meu marido vai mudar, vai se tornar a pessoa que eu quero que ele seja. Isso é crença ou fé? Crença. O que seria fé? A fé bíblica é que o Senhor me ajude a ser a pessoa que eu tenho que ser para esse marido que ainda não mudou de acordo com aquilo que eu esperava que ele mudasse. Porque a fé é ser a pessoa certa e não obter. Fé está relacionada a quem? Fé não está relacionada a quê? Quando eu chegar no céu, eu não vou entregar o que eu consegui. Imagina eu chegando no céu e entregando a minha casa. Olha a casa que eu construí. Eu só posso chegar no céu e entregando quem eu me tornei.
e não o que eu obtive. A fé não é para obter, a fé é para se tornar. Está tranquilo, irmãos? Então a fé, por isso que a gente tem mais a ideia de fé e associamos a milagres. E quanto mais fé, mais milagres. Só que isso é uma deturpação das Escrituras. Porque quanto mais fé, mais transformação. Quanto mais se crê, mais se transforma. Não é quanto mais se crê, mais se vê milagres. Por isso que quando as coisas não dão certo para nós, o que nós questionamos de primeira? A nossa fé. Porque a gente não creu o suficiente. Por que deu errado? Porque você não creu o suficiente. Porque tudo pode ao que? Crer, aleluia, irmãos. Tudo o que? Se você pegar o contexto, não é tudo o que você quiser, é tudo aquilo que você deve ser. Então, tudo pode ao que crer. Pai, me ensina a perdoar. Aí o Senhor vai dizer assim, perdão, eu vou te dizer, é como uma planta, qual é o nome da semente que ele dá? Mostarda. Sabe o tamanho do grão de mostarda? Se a gente distribuir aqui uma semente do grão de mostarda para vocês, possivelmente vocês não ficariam com eles até o final do culto, porque você ia perder. De tão pequeno que ele é. E ele vai dizer, então você precisa ter fé. Escuta, irmãos, fé para perdoar? Isso tem a ver? Isso não tem a ver quando você entende que fé é para obter. Mas a fé bíblica, quando Pedro diz, ensina-nos a perdoar, ele diz assim, então você precisa crer. Porque a fé é como um grão de mostarda, que quando plantada se torna a maior das hortaliças. Então a fé não é aquilo que você vai ler, é aquilo que você vai ser. Então a gente não perdoa porque sentiu vontade, a gente perdoa porque a gente creu. Porque perdão é um ato de fé. Então a fé, ela me transforma, porque a fé, ela atua. Qual é a atuação da fé? O amor. Porque sem o amor não existe fé, existe crença. Então existem igrejas cheias de crentes, mas pouquíssimas pessoas Cristo. Porque a crença gera um circuncidado. O Cristo, a fé, gera o Cristo. Então, quem tem crença vai para a circuncisão. Quem tem fé vai para Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, de Cristo você se desligou, versículo 4. Da graça você decaiu. E a gente confunde, às vezes, milagre com o aspecto fé. Bom, depende do que você vai entender e como é que você interpreta a Bíblia. Você deixou o carro do lado de fora, você foi dormir e esqueceu o seu carro do lado de fora. Só que você esqueceu o seu carro do lado de fora com a chave no lugar e com o vidro aberto. Aqui no setor O. Você foi dormir. Quando amanheceu e você olhou pela janela, você não viu o seu carro na garagem, você viu ele na rua. Aí você lembrou, caramba. Aquilo que aconteceu na sua vida foi o quê? Um milagre? Isso é um milagre, né? Sabe o que o Evangelho ia dizer? Isso é graça. E não milagre, isso é graça. Porque o que tu merecia, perdeu o carro. Sabe por que você não perdeu? Por causa da graça. Porque se você der o nome de milagre, você não poderia estar dormindo. Você deveria estar crendo. E os maiores milagres que aconteceram nas nossas vidas, a gente não estava crendo. A gente estava dormindo. Porque nós temos um Deus que trabalha por nós enquanto a gente dorme. Porque Ele é cheio de graça. Não estou tentando desconceituar milagre não, gente. Eu estou querendo conceituar a fé. Porque o nosso assunto hoje não é milagre. O nosso assunto é fé. Agora, você estava fazendo aqui no DF 8 graus.
Você estava tremendo do pé e a cabeça. Você estava sonhando com a sua cama. Você se enrolou, deixou o narizinho só de fora, a coberta, tremendo de frio. Você lembrou que o carro estava lá fora. Com a chave no lugar e com o vidro aberto. Aí você orou. Disse assim, Pai, guarda para mim. Eu não dou conta. E você agora tem fé. Isso é fé? Não, isso é tentar Deus. Óbvio. Porque a fé, ela não pode acobertar preguiça. Porque a fé, ela não legitima a preguiça. Porque decide se você vai querer enfrentar o frio ou se você vai perder o bem. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não preciso proteger o carro. 2 anjos lá protegem porque o bichinho não pode sair debaixo das cobertas. Eu não vejo Deus fazendo isso. Assim, cara, eu já te fiz lembrar que o carro está lá fora. Tu quer que eu mande 2 anjos proteger? Então isso não é fé. Então tem gente que opera a fé assim. Bom, se você perceber, gente, esse texto de Gálatas, ele é um texto que está completamente amparado a todo o restante das Escrituras. Então, a fé, ela não tem essas atuações. A fé, ela só tem um tipo de manifestação, quando nós amamos. Porque está uma bagunça na cabeça de nós, cristãos, o que é fé. Então, a fé é que o carro não vai ser roubado. A fé é que o carro vai ser colocado para dentro. Agora, suponhamos, vamos ver agora outro exemplo. Chegou um grande amigo seu, e você, pela prática da hospitalidade e pela grande necessidade, não conseguiu a casa de um irmão para colocar o carro dele, você colocou o dele na garagem e o seu na rua. Você trancou, fechou e você vai orar. Deus é teu. Isso é fé. Porque a fé, ela está ancorada no ato de amor. Porque a fé, ela só pode se legitimar como fé se você não estiver pensando em você, se estiver pensando no outro. Mais uma vez, para não ser repetitivo, quando eu penso em mim, é crença. Quando eu penso no outro, é fé. Porque quando é fé, eu sou Cristo. Quando é crença, eu sou religioso. Eu sou circuncidado para merecer. Em Cristo, eu sou Ele para representar. Porque o Senhor não nos chamou para outra coisa que não fosse para representá-lo. O que é um crente? É aquele que tudo pode? Não, é aquele que a Ele representa. Então, por isso que nós somos chamados de cristãos. Porque nós estamos no cenário e na vida para representar quem Cristo é. O texto que nós lemos aqui no início do culto em Romanos, que é o que nós compartilhamos ontem aqui com os homens, também em Gálatas, é que nós somos filhos de Deus, e por sermos filhos, a gente representa o Pai. É a cara do papai. Tem o jeito do Pai. Anda igual o Pai. Fala igual o Pai. Que Pai? Nosso Deus. Então nós assumimos uma identidade de filho. E o filho, ele já tem, ele não precisa obter. Lembra de Lucas capítulo 15? O emburrado que não quis entrar dentro de casa, a resposta do pai: filho, tudo que eu tenho já é teu. Então você não precisa estar na caminhada na vida para ter em nome da fé. Porque tudo já é teu. Se você já é meu filho, você já é absoluto e pleno herdeiro de tudo que eu tenho. Porque parece que a tua crise de identidade é que você nem é filho e nem tem nada. Por isso que você é frustrado. Porque você começou a se comparar e se analisar pelas óticas do mundo. E o mundo tem, você não tem. Ela tem, você não tem. O outro obteve, você não obteve. Você perdeu a identidade de filho. Porque você vive como se você sempre tivesse carências e faltas. Meu filho nunca tem carência e falta. Porque ele já é pleno, a ponto de me representar. Ele não vive para obter, ele vive para resplandecer. Estão pegando a ideia? Por isso que no versículo 13, aí o apóstolo Paulo se espanta com essa igreja. Vocês estavam numa caminhada até boa.
Mas alguém enganou vocês, né? Aquele videozinho que você leu, ou desculpa, aquele vídeo lá que você assistiu, ou aquele livro lá que você leu, detonou com a tua caminhada de fé. E só precisou de um pouco de fermento. Aquela mensagem que você gostou, foi aquela mensagem que desviou a sua caminhada. Você estava numa caminhada até boa. Foi um pouco de fermento levedou toda a massa, um pouco de palavra errada desviou completamente o caminho. Vamos nós, versículo 13. Porque nós, irmãos, nós não fomos e não fomos chamados à liberdade para usar dessa liberdade dando ocasião à carne. A gente foi chamado para quê? Para ser servos uns dos outros. Em qual motivação? Amor. Não é porque eu sou obrigado, é porque eu amo. E que amor é esse? O amor que ele tem como atuação por causa da fé que eu tenho. Então por que eu sou seu servo? Porque eu quero te ver melhor. Mas isso, como é que você pode fazer isso por mim? Por causa da fé que eu tenho. Está claro? Então, na verdade, nós estamos diante de algo aqui extremamente valioso para a gente. Nós podemos sair daqui ressignificando a nossa caminhada de fé de uma forma bem profunda. Ontem nos homens, nós compartilhamos o seguinte. Quem é seu pai? Meus irmãos, Adão, ele não disse, e não está registrado, que ele teve carências. Não está lá dizendo que Adão deu o nome do boi, galo e galinha. Ele começou a dar o nome dos bichos. E está na Bíblia dizendo que ele viu que tinha parceiras, era compatível, macho e fêmea. Mas não está falando no texto que Adão, ele disse, Deus, e eu? Não está dizendo isso. Quem diz é Deus. Não é bom que ele esteja só. É Deus. Não há registro bíblico que o homem tem carência. Então, mas por que Deus fez a mulher? Porque o Adão, ele viu que tudo aquilo manifestava poder de Deus. Mas ele não poderia passar para aqueles seres quem Deus era. A mulher é criada para que ela consiga aprender através do homem quem Deus é. Porque o homem só não vai representar quem eu sou. Não é carência, é propósito. E nós fomos chamados para representar quem ele é. Isso é interessante. Aí chegou a serpentinha, que sempre está andando pela nossa casa e tal, e entrando nos nossos carros, batendo um papinho com a gente, e diz assim, e que tal você deixar de ser filho? Passar a ser Deus. Êxodo capítulo 3 diz assim, porque se você comer do fruto dessa árvore, você será como um Deus. Está lá, em Gênesis capítulo 3. Lógico que se eu for um Deus, quem é o meu pai? Ninguém, porque Deus não tem pai, gente. O único ser que não tem pai é Deus. Porque quando eu chego enquanto filho, eu não vou dizer em meu nome, eu vou dizer em nome do meu pai. Atenção, pais, a organização da nossa casa não é por deuses, é pelo pai. Porque quando chega um homem e diz assim, agora vai ser do meu jeito aqui, nessa bagaça, chegou um Deus. Porque ele não tem autoridade sobre ele. Eu vou fazer aqui o que eu quiser. Filho tem que obedecer o que eu disser. Mulher, aí já começa a ter mais problema, mas ele tenta. Você vai fazer o que eu mandar. Por quê? Porque agora quem vai reger essa casa será um Deus. E Deus não tem pai. Por isso que nós somos chamados sempre de filhos. Porque nós representamos pai. Porque os meus filhos vão olhar para mim e dizer assim, pai, por que aqui tem que ser desse jeito? E eu vou responder, por causa do meu pai.
Entendeu? Então quem está organizando a minha casa não sou eu sou filho. É o papai. Porque se os meus filhos olharem para mim, eles têm 3 possibilidades. Ver um religioso maluco, paranoico, ver um Deus ou ele vê um filho de Deus vivo. Tem 3 opções. Um religioso doido, paranoico, cheio de fé, não, cheio de crença, circuncidando o menino, trazendo para a igreja na marra, um maluco, fazendo os cálculos do dízimo até nos centavos, 148,37 centavos, porque se for 36 centavos, bate o carro, da graça decaiu. Então os filhos, eles vão olhar para esse homem como um religioso doido, ou então eles vão olhar para esse homem como um Deus absoluto que não tem pai, ou eles vão olhar para nós e vermos em nós um filho de Deus. Pelo menos 3 alternativas. Paulo está dizendo, deveremos resplandecer como filhos. Capítulo 4 de Gálatas, o texto que nós vimos ontem, e compartilho com vocês para apoiar o que eu estou dizendo. Uma página antes, Gálatas capítulo 4, verso 6. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo de uma religião, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses, que por natureza não são. Então, eu posso ser um Deus. Se eu definir a minha vida conforme o que eu bem quiser, eu me torno um Deus, e não um filho. E como é que Cristo, ele é representado pela fé em amor? Quando a gente se torna servo. Porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E dar a minha vida em favor de muitos. Entende por que a gente prefere milagre e não transformação? Porque o milagre eu obtenho, transformação eu morro. Então a fé hoje está mais voltada para isso. João capítulo 13, no lava-pés. No lava-pés de João capítulo 13, relembramos isso. Jesus, ao lavar os pés, ele vai dizer, vocês aprenderam como é que se faz? Se aprendi, então faça. Porque o servo não está maior do que o seu Senhor. O que eu fiz, façam também vocês. Eu vim para servir. A gente não veio aqui para ganhar, nós vimos para servir. Tranquilo, irmãos? Deixa eu te perguntar um negócio. Se a gente pensar assim, falamos aqui o pastor André ministrou sobre essa questão de ver Deus. Quem viu Deus, quer que os outros também sejam vistos por Ele. Concorda? E isso só pode ser por meio da servidão em amor. Não tem jeito. Porque se eu não sirvo a ninguém, significa que eu não quero que ninguém veja o Deus que eu vi. Então o Deus que eu vi não é o Deus vivo. É um desses deuses aqui de Gálatas 4:8. Porque ele é o Deus meu, não é o Pai nosso. Estão entendendo, irmãos? A gente está lutando para ser santo, para ver Deus. Você está lutando para ser santo, assim, para ver Deus? Ou pelo fato de ter visto Deus, você é santo? Deixa eu te fazer outra pergunta. Como é que você pode ser santo sem ver Deus? Qual é o método que você vai adquirir para ser santo, para poder ver Deus um dia? Nós só somos santos porque nós vimos Deus. A gente não está lutando para ser santo, para um dia chegar lá. Que tipo de Deus você vai seguir? Pelo fato de nós termos tido um encontro genuíno com Deus, nós nos tornamos igual a Ele, santos. Por isso que eu acho que dá para a gente ressignificar muita coisa da caminhada cristã. Então eu não creio para ter e nem creio para ver Deus. Eu vi Deus, por isso eu creio. Eu vi Deus, por isso eu sou santo.
Eu não preciso mais ver Deus. Por isso que muitos crentes, eles têm crise de fé, porque eles nunca tiveram encontro genuíno com Cristo. Porque eles amam o mundo, eles odeiam estar aqui. Eles amam o que o mundo tem para oferecer, amam de paixão e não abrem mão. E aqui é lugar de crise. Sabe o que é isso? Religião. De Cristo está desligado, da graça caiu. E fica brigando assim, e vai ficar velho brigando dentro de uma religião. E é isso que Paulo está dizendo para os Gálatas. Rapaz, eu acho que eu estou correndo em vão com vocês, porque vocês já desligaram faz tempo. Porque você só pensa em você. A tua crise é porque você não tem. Você não tem crise porque não é. Você tem crise porque não tem. Na verdade, um cristão ele deveria ter crise porque ainda não é. E muitos não têm essa crise. Tem crise porque ainda não conseguiu. É uma confusão do mundo moderno e da religião moderna e do cristianismo moderno. Caminhando para o encerramento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso é assunto para quem é espiritual. Assim, jogando bem aberto. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, você nunca vai entender o que eu estou te dizendo. Bem na boa. E não querendo lhe excluir da mensagem. Mas se você ainda não tomou uma decisão séria por Jesus, você não está fazendo a menor ideia do que eu estou falando aqui. Porque esse assunto é para quem é espiritual. Versículo 16 ao versículo 26. O apóstolo Paulo deixa isso claro para a igreja. O apóstolo Paulo tem um mais aqui. Gente, mas é o seguinte. Venho falando isso com vocês até aqui. Mas é assim. Isso é para quem é do Espírito, gente. Porque quem é da carne nunca vai andar por esse caminho. Nunca vai se preocupar com o outro. Nunca vai estar aqui para dividir. Não tem esse negócio de perdão. Não tem esse negócio de fazer do jeito de Deus. Só vai fazer do seu jeito. A carne milita contra o Espírito. E sabe o que o Espírito vai fazer com que você não faça? A tua vontade. Final do versículo 17. Porque o Espírito é contra a carne. Porque são opostos. O Espírito impede, final do versículo 17, que você faça o que porventura seja do vosso querer. Então quem é do Espírito não faz o que quer. Quem é do Espírito faz o que deve. Eu não represento Deus fazendo o que eu quero. Eu represento Deus fazendo o que Ele quer. Por mais que contrarie absolutamente o que eu quero. Isso é a ação do Espírito. Porque quem não é do Espírito faz o que quer e sempre vai fazer o que quer. Isso é normal. O apóstolo Paulo fala, mas é normal. Eu digo até para vocês as características que eu conheço. Porque a galera da carne, a galera que é mesmo, faz o que quer, olha os resultados. E ele vai dar os resultados. E veja se os resultados não são esses. As obras da carne são conhecidas. É o quê? A partir do versículo 19, é óbvio, porque você não tem fé, você tem uma crença, é óbvio que você vai fazer isso aqui, porque a crença não é fé, crença é a carne religiosa. A carne religiosa é o quê? É prostituição, é impureza, é lascívia, é idolatria, é feitiçaria. Você tem inimigos, coisa que aqui não tem, mas você tem inimigos, você não fala com essa pessoa. Quando você vê essa pessoa aqui na igreja, você se irrita. O que é isso? Cão. Desculpe, carne. Porque se você entender que isso é obra do Espírito, que Espírito é esse? Porque nós não podemos, o Paulo não está falando aqui, dizendo assim, galera, é o seguinte, a turma do Espírito, tem uns que é da prostituição, tem outros que é da briga, tem outros que é da confusão, tem outros que é da mentira. Assim, a turma do Espírito, eles não são assim, pianinho não. Entendeu? Tenha cuidado com aquele, porque com aquele lá, se você der bobeira, ele... Tenha cuidado com aquele outro lá, porque se você emprestar dinheiro, ele nunca mais paga. Então é tudo crente, assim, mas é porque assim, aí tem o crente caloteiro, tem o crente prostituto, tem o crente adúltero, tem o crente beberrão que não larga a cervejinha, tem o crente que não... Entende? Assim, é os crentes. Rapaz, mas onde é que a gente viu isso? Tem o crente brigão,
Toca para ver. Tem o crente pavio curto, tem um crente armado. O apóstolo Paulo vai dizer, não, gente. Isso é uma contradição de tudo aquilo que Jesus ensinou. Você pode cair nisso, mas você não pode ser isso. Verso 20, segue a listinha, vai que encontra a gente em algum lugar aqui. Inimizades, porfias, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção. Facção, assim, coisa, por exemplo, os adolescentes. Não tem a menor ideia do que seja isso aqui. Deixa eu explicar para vocês o que é facção. Só explicar para os adolescentes que talvez não sei. Que palavra é essa? Facção é assim, quando você faz a sua gangue e ninguém entra. Entendeu? Isso é facção. Coisa assim, para vocês lutarem contra isso. Porque pode ser que vocês sejam seduzidos a fazer isso. Chegou uma menina, vocês já detonam com o olhar. Porque você tem os meninos da igreja, que ela pode ser uma grande ameaça. Isso é facção. Isso é obra do Espírito, amém, irmãos? Na igreja, o Espírito do Senhor faz isso, porque ele não consegue agir. É um pessoal que é crente. Bom, na Bíblia não é. Porque quando eu deleto alguém do meu relacionamento, saiba de uma coisa, isso não é obra do Espírito. Eu ainda estou fazendo a minha vontade. Por isso que a gente prefere milagre e não transformação. Então a gente vai se encher de fé aqui para Deus fazer, amém, irmão? Fazer a nossa vontade. Isso é uma oração carnal. Porque se a gente chegou aqui para Deus realizar a nossa vontade, isso é uma oração carnal. Eu acho que Deus tem muito senso de humor. Isso não brinca. Eu fazia a tua vontade? Caramba, mas era isso que eu queria. Para aumentar assim teu ciúme, né? Para satisfazer teu ciúme. Ele disse isso. Porque você fica assim meio cabisbaixo, né? Porque o outro não tem. Ele disse, exato. Você quer então isso? Eu disse, quero, Senhor. Tem que ir para o monte. Tem que fazer uma campanha. Aí eu dou. Eu quero ver até onde vai sua fé. Tem que fazer um voto. Tem que pagar um sacrifício. Porque eu sei que você não quer me conhecer. Eu sei que você quer me usar. Então eu sou doido para ser usado. Então eu não sei que Deus é esse que inventaram. Inimizades, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Gente, deixa eu contar uma verdade para vocês. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E nós, da Cristã Evangélica Nova Vida, nós temos que sublinhar esse texto e entender aonde é que essa lista nos denuncia. Não mais como pessoas que estão imunizadas porque estamos aqui, mas pessoas que receberam a revelação exatamente porque estão aqui. Porque eu não posso ser uma pessoa da ira, me considerando cristão. Eu não posso, por favor, não se engane. Porque você está pensando que vai chegar no céu. Eu estou pensando de chegar no céu e mostrar e agradecer a Deus pelos ques que Ele me deu aqui embaixo. Não, irmãos, no céu Ele vai me cobrar quem eu sou e quantos eu trouxe comigo. Não agradecer por tudo que Ele fez por mim. Ninguém chega no céu agradecendo por tudo que o Senhor fez. As pessoas chegam no céu louvando por quem eles são. Isso desmonta muito o cristianismo moderno. Isso esvazia a igreja. Espero que essa não. Mas esvazia a igreja. Como nós já falamos aqui, se Deus não serve para fazer o que eu quero, para que Ele serve? Como é que os espirituais percebem? Os espirituais, eles têm um fruto. E o fruto, ele tem características. Não são frutos.
verso 22, é um fruto que tem características. E esse fruto é do Espírito que em ti habita, não é teu. Perceba que não é fruto do Espírito fé. Procure na lista aí, fé você não vai achar. Porque fé não é fruto do Espírito. Fé é um dom que o Senhor me dá para que eu possa crer num Deus que eu nunca vi. E essa fé que agora eu tenho nesse Deus que eu nunca vi, vai gerar fruto do seu Espírito que em mim habita. E quais são as características desse fruto? Primeiro, amor. Pelo filho? Pelo marido? Pelo pai? Pela mãe? Não. Jesus disse, um ímpio tem esse amor aí. O amor do meu Espírito é aquele amor que o meu filho teve por você. Porque é o fruto, é o Espírito do meu filho. E ele amou exatamente você, que não era amável. Nós éramos inimigos. E mesmo assim ele nos amou. Então, amar filhinho, isso é coisa de ímpio. Quer dizer, é o amor que um ímpio tem. Que um ateu tem. Qualquer pessoa tem. Amar papai é a coisa mais... Isso não precisa de Cristo aí. Vamos considerar. Se é o Espírito dele em mim, esse amor não é pela minha família. Esse amor aqui é exatamente a atuação da fé. Do final do versículo 6. Alegria significa que eu não tenho carências. Alegria significa que o Senhor, sendo o meu pastor, eu não tenho falta. Alegria, ela substitui muito a questão da depressão, das ansiedades, das doenças do homem moderno, por não terem aquilo que eles queriam tanto ter. Essa alegria eu ganho menos para ter mais tempo com a minha família. Essa alegria, eu não tenho grandes objetivos mais na vida, só quero viver. Paz. Longanimidade é ser longânimo. É enfrentar aquilo que as pessoas fazem contra nós com graça. Como já falamos aqui uma vez, e repito, se amanhecer uma pessoa com vontade de dar um tapa em alguém, a melhor pessoa seria você. Glória a Deus, irmãos. Vocês não dizem aleluia num negócio desse? Será para a gente dar aleluia. Sabe por quê? Porque dando um tapa em você, ele está batendo em quem? Em Cristo. E agora o que ele vai ter de troca? O que Cristo faria. Olha que benção. Então, a pessoa que dá um tapa em mim, ele agora vai ter toda a possibilidade de conhecer quem Cristo é. Louvado seja o Senhor, aleluia. Isso é verdade, por mais que você não acredite. Então, por que as coisas ruins acontecem conosco? Para nos dar a possibilidade de representar quem Cristo é. Então, quando fizerem bullying com seu filhinho, diga que está absolutamente correto. E você não sai quebrando o barraco e quebrando a escola porque fizeram bullying com o seu filhinho. Você vai ensinar o seu filhinho como é que ele responde por ser Cristo diante do bullying. Porque quem é servo uns dos outros não tem direitos. Isso é o cristianismo. E eu acho que a igreja só vai ser madura quando a gente entender isso. Caminhando para o fim. Benignidade, ser bom e benigno, sempre quando tem um mal em troca. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, isso aqui a gente está tirando de letra, louvado seja o Senhor. Contra essas coisas, não há lei, pode fazer isso aí o máximo que você puder. Então isso aqui é coisa para o espiritual. Porque os que são de Cristo, porque os que são, não é os que serão, os que são de Cristo crucificaram a sua própria natureza e junto com ela as suas paixões e os seus desejos. Isso já está crucificado. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então isso aqui é assunto para a gente espiritual. Isso aqui não é assunto para a gente circuncidado. Isso aqui não é assunto para quem se batizou. Isso aqui não é assunto para quem tem 20 anos de crente. Isso aqui é assunto para quem é espiritual, para quem é Cristo. Porque enquanto eu continuo nas minhas inimizades, nas minhas contendas, nas minhas dissensões, nas minhas facções, nas minhas gangues,
Eu não sou espiritual, gente. Eu não sou, meu povo. E eu não posso. Eu posso inventar uma crença para mim. Mas isso nunca vai ser a fé cristã. Cá para nós, qual é uma das coisas que mais cansa a gente na igreja? Pessoas. O que mais exige da gente ser cristão? Gente. Por isso que a maior igreja que cresce hoje é a igreja dos sem igreja. Porque ninguém aguenta mais ninguém. Então eles criaram agora uma crença que não precisa de pessoas. Eles abriram mão da fé, caíram da graça. Porque é aqui onde a gente vai representar quem Cristo é. E também, e principalmente lá fora. Amém? Eu vi uma coisa interessante, falando sobre esse assunto. Eu não sabia que a semente híbrida, algumas características, já ouviram falar em semente híbrida? Alguns isso. Então você pega manga. Você conheceu um pé de mangueira onde ela tem uma alta produtividade, mas o sabor da manga não é tão doce. Você conheceu uma outra mangueira que a produtividade dela ela é baixa, mas a manga é extremamente doce. O que você faz? Então tem a galera que mexe com isso, pega a semente dessa, pega a semente daquela, pega exatamente as melhores composições. É a beleza da sabedoria humana que pega as melhores características dessa mangueira com aquela outra mangueira e planta. Como vai ser essa mangueira? De alta produtividade e com um sabor inigualável. Tem uma questão, filho. Essa semente desta mangueira não pode ser plantada. Porque se ela for plantada, ela vai dar tudo que era de ruim das duas. Então, a semente de um fruto híbrido não se planta, só se consome. É diferente daqueles outros lá que são de outro segmento. Esse é o híbrido. Tem isso também na veterinária, tem isso também no mundo animal. Quando você pega um cavalo e cruza com uma jumenta, vai dar um... gente, vocês gostam de dizer essa palavra. Burro! Um jegue. Vai dar um bicho desse. Ele não é um equino. E um jumento, ele não é equino. É asinino. Então tem cromossomos a menos ou a mais. Por que então que as pessoas fazem o cruzamento? Porque eles pegam o melhor do cavalo, agilidade, força, habilidade, e pega com a força, com a resistência do jumento. Cruza os dois, eu tenho um animal quase que perfeito para aquilo que eu quero. Problema, é estéril. Ela não pode dar cria. Pode ser usado seu ventre, alguma coisa assim, mas ela não pode dar cria. O que está acontecendo hoje no mundo cristão? Vocês disseram assim, o que esse cara está falando isso para encerrar a mensagem? E até bem, né? Quem vos induziu a desviar da mensagem, né? A gente está olhando para um e diz assim, cara, eu queria a energia desse irmão. Aí eu vou tentar me esforçar ao máximo para ter a energia desse irmão. Eu olho para o outro e digo, cara, eu queria ter a habilidade daquele. Aí eu vou tentando pegar a habilidade dele. Aí eu digo, eu queria ter a mansidão daquele irmão. Aí eu estou tentando a mansidão do fulano, a mansidão do fulano. Então eu vou me tornar uma pessoa híbrida. Eu vou ser uma cópia de alguns. Um problema, eu vou me tornar uma mula, pior, sem cabeça. Porque eu não vou ter entendimento de quem eu sou. Eu sou uma junção de alguns circuncidados que eu vi aqui e estou tentando copiar o que é de melhor para ser um crente assim, padrão, o melhor desse, o melhor desse, o melhor desse, o melhor desse, mas eu não vou ter entendimento de quem eu sou. Eu vou ser uma mula sem cabeça. E o pior, estéril. Porque eu só vou servir para serviço. Eu não vou servir para amar ninguém. Porque eu não vou reproduzir pessoas. Eu não vou gerar Cristo nos outros. Eu não vou sentir dor de parto. Sabe por quê? Porque eu sou estéril. Eu não amo ninguém. Eu não vejo ninguém aqui. Eu só estou querendo a minha bênção. Eu sou estéril. Quando eu chegar lá no céu e o Senhor me perguntar,
quem tu é e quantos vêm contigo, eu não tenho respostas. Eu só vou dizer, obrigado por tudo que o Senhor fez. Não, obrigado por tudo que eu fiz. Isso é com a turma do frango, do boi, do jumento, porque foi com eles que eu fiz. Contigo eu reproduzi quem eu sou. Tu foi feito à minha imagem, à minha semelhança, para que você mostre para os outros quem eu sou. Então você não chegue aqui atrás de coisa que eu fiz por você. Eu quero saber quem você é em mim. Então a gente chega no céu dizendo quem somos e quantos trazemos. Não o que conseguimos. O testemunho não é do que conseguimos, é em quem nos tornamos. O testemunho de cristãos não deveria ser o quanto comprou, o que conseguiu, mas como Cristo tem sido na sua vida manifesto. Não são quantas casas, mas o que essas casas se traduziram em gente. Em amor, e em vidas, e em pessoas. Porque não é o que, é quem. Então nós somos uma geração de crentes, feito mula sem cabeça. A serviço, mas não sabe nem quem são. É um crente aí de 30 anos, mas não liga para ninguém, não interessa a ninguém, não se preocupa com ninguém, é só com ele mesmo. É uma mula. E diz assim, se precisar pintar, pode me chamar que eu venho pintar. Se precisar lavar, pode chamar que eu venho. Ninguém quer que você venha trabalhar. A gente quer que o serviço ajude você a ser quem Cristo é. Porque Ele não nos chamou para escravo. Ele quer formar na gente a geração de filho. O Senhor não está fazendo uma geração de mula e de burro. O Senhor quer uma geração de filhos. Que tenham um entendimento de quem eles são. Que não tenham carências nas suas vidas. Que vivam em alegria e em paz, porque agora dentro deles há um Espírito Santo do seu Filho. Porque nós somos a turma dos prostitutos, irmãos. Nós somos a turma dos beberrões. Nós somos a turma da lascívia, das inimizades, das iras, das porfias, e nos identificando como espirituais. Isso é impossível. Que o Espírito do Senhor jamais permita que você se engane, nem eu. Que a gente não caia de Cristo, que a gente não decaia da graça, que a gente não desligue do Evangelho, que a gente não abrace demônios pensando que é Jesus. Espertem, irmãos, e que o Senhor ministre essa palavra ao seu coração. E que a gente reproduza nos nossos filhos e por onde a gente passar quem Cristo é. Convido você a orar e fechar seus olhos.